Olá pessoal, bem-vindos de volta ao canal da The Second Floor. Eu tô trazendo aqui de novo então mais um tutorial, só que dessa vez o tutorial ele é em relação à arte digital. E a arte que eu vou apresentar hoje para vocês, ela é em pixel art. Então eu tô aproveitando um projeto que eu tô fazendo, que é de um jogo. Eu vou fazer então essa caixinha aqui de alimentos, no caso uma caixinha de frutas, com vocês. Então eu vou fazer o contorno aqui de uma maneira rápida. E depois eu vou voltar para ensinar vocês a fazer luz e sombra em um desenho em pixel art. Então aqui a gente tem a nossa caixinha de fruta que eu fiz rapidinho, só para ter um desenho como base. Então a partir dela eu vou fazer a pintura digital. Para isso eu separei aqui a nossa caixinha em camadas. Então aqui tem a parte de dentro do limite da caixa. Aqui tem as frutas. Aqui tem a parte de fora da caixa, o contorno da caixa em si. E é isso, eu dividi dessa forma. Então nós vamos separar aqui uma camada abaixo de todas essas, para os riscos ficarem acima de toda a pintura. Então vamos colocar aqui como base pintura caixa. Vou colocar a caixa 2 porque já tem uma caixa ali. E para eu não confundir, é muito importante nomear as camadas, porque dessa forma você não se perde aqui e fica tudo certo, né? Para quando você for organizar o desenho, juntar camada por camada, você saber com qual camada você está trabalhando. Aqui eu vou selecionar uma cor mais clara aqui para essa caixa, porque eu quero ela um tom diferente dessa caixa aqui. Essa caixa é mais escura, então eu quero um tom mais claro para essa caixa. Esse vai ser o tom base da nossa caixa. E a partir desse tom nós vamos aqui arrastar essa bolinha e selecionar alguns outros tons também. Talvez esse. E esse também. Ok, acho que tá um tom legal. Agora a gente vem aqui e pinta. Aqui eu tô pintando ela com uma mesma cor inteira, mas eu vou falar um detalhe para vocês para deixar ela mais interessante, mais atraente. Então por enquanto eu vou pintar ela inteira com a mesma cor. Então beleza, nós pintamos aqui a base da nossa caixa. E agora eu vou usar a questão de luz e sombra para definir onde vai ter luz, onde a luz vai estar tendo o seu pico mais forte, onde ela não vai estar tão forte assim, né? Então eu vou colocar aqui como se a luz estivesse vindo de cima. De cima mais ou menos... Deixa eu selecionar aqui uma cor aleatória. Mais ou menos essa região aqui. Então ela tá mais ou menos assim, ó. Supondo. Isso na mesma camada, inclusive. Então supondo que ela esteja aqui. Eu vou pegar esse tom mais escuro. Sabendo que a luz ela tá batendo, em teoria, mais aqui em cima. Eu vou deixar esse canto aqui da nossa caixa um pouco mais escuro. Aqui eu tô pintando por cima da mesma camada. Não vejo problema nesse caso de pintar por cima da mesma camada, mas o ideal, se você preferir, pode dividir toda a pintura em camadas. Então primeiro faz a base, depois faz sombra 1, sombra 2, luz e enfim. Mas por enquanto eu vou fazer todas essas sombras na mesma camada.
Ok, então aqui nós temos já uma caixa com efeito de luz e sombra. Considerando que a luz está batendo um pouco mais em cima, um tanto do lado, e ela não está batendo aqui atrás. Então a gente já consegue perceber que essa luz está vindo mais de cima. Então nós temos todas as nossas cores base já pré-definidas na nossa caixa. Eu só não pintei as frutas porque eu vou fazer isso depois. Primeiro vamos por partes, né? Vamos fazer a caixa e depois vamos fazer as frutas. Então agora eu vou começar a fazer uma outra sombra por cima dessas sombras que nós já fizemos. Então sombra caixa 2. Esse caixa 2 é para eu saber qual caixa eu estou me referindo. E além disso eu vou fazer um outro detalhe também. Na verdade, eu vou fazer esse detalhe primeiro para depois eu fazer a sombra, que vai ficar mais fácil. Esse detalhe aqui vai deixar a nossa caixa bem mais interessante do que ela já está. Ficar mais atrativa, ela vai ficar visualmente mais bonita também. Que é fazer isso aqui, ó. Diminuir o tamanho. Eu não havia falado, mas eu tô usando o software Krita, ok? Krita aqui. E dá pra fazer pixel art tranquilo nesse programa, que inclusive eu tô usando pra fazer aqui todo o cenário do jogo. Mas se você preferir, ou se você estiver usando alguma outra ferramenta, não tem problema. A questão aqui é só aprender a técnica de pintura. Agora a gente vem aqui nessa câmera que a gente criou. E nessas linhas que estão dentro de todo o contorno da caixa, essas aqui, elas vão ficar de outra cor. Elas vão ficar de um tom um pouco mais claro. Um pouco mais claro do que o resto da nossa caixa. Agora foi. Por que eu tô fazendo esse tipo de contorno aqui? Para não deixar a nossa caixa inteira com um tom muito forte, para ela não ficar muito com um tom muito agressivo. Mas isso é questão de gosto. Você pode fazer ela inteira preta, não tem problema, porque cada um tem um estilo, cada um tem uma técnica, e essa daqui é só mais uma dessas técnicas para que você possa ter um repertório maior e ver o que você acha melhor, mais interessante, se combina com a sua arte, se não combina, e enfim. Então, ó, a diferença que nós temos aqui, ela já está um pouco mais agradável de olhar. Ela não está tão preta, tão marcada. Então, eu fiz esse contorno e agora eu vou fazer a sombra que eu tinha falado. E eu vou fazer a sombra embaixo da camada de contorno total do desenho. Então, sombra caixa 2. Agora eu vou vir fazendo a sombra, no caso, só que eu vou vir com preto. Eu vou fazer a sombra com preto. E por que eu vou usar essa cor, entre aspas? Porque a sombra, tanto na realidade quanto no desenho, ela não é nada mais do que a ausência de luz. E o preto é a ausência de luz. Então, quando a gente usa a cor preta para fazer uma sombra, ela fica muito mais realista, independente da arte que for, do que nós colocarmos só a mesma cor em cima daquela cor. Então, por exemplo, eu posso fazer a sombra da caixa inteira só com marrom escuro, ou eu posso utilizar o preto. Mas aqui eu vou estar usando o preto para fazer, porque o preto é a ausência de luz. E eu vou usar também o branco para fazer a claridade na caixa, porque o branco é a junção de todas as cores e o branco é a cor que que mais reflete luz, que mais possui luz. Para isso, eu vou vir aqui com essa ferramenta que ela faz linhas retas. Se você perceber que tem um espaço aqui, ó, que tá mais levantadinho, só abaixa, espera a linha ficar inteira reta para ela fazer literalmente uma reta. Então eu vou vir aqui nesse espaço que é mais escuro, que é onde tem menos presença de luz. Então a quantidade da cor preta vai ser maior, né? Então vou fazer mais ou menos aqui. Interessante eu colocar por cima, na verdade. Porque a sombra, na verdade, ela não difere uma superfície inteira lisa. Então aqui ela vai batendo a sombra, no caso, em toda a parte. Tá, por enquanto eu vou deixar essa parte aqui mais escura do que as outras. Então, fiz aqui, eu vou puxar o pincel com um pouco mais de pixel.
E agora ficou inteira preta, no caso aqui a marcação, certo? Então, o que eu vou fazer para deixar ela mais clara, mais suave? Eu vou vir aqui em opacidade da camada e vou diminuir. E aqui nós temos a nossa sombra, né, na caixa, a nossa outra sombra na caixa, só que com o preto. E aí, o que é interessante do preto por cima das outras cores? Tá vendo que aqui tem esse marrom que eu escolhi, e como eu diminuí a opacidade do desenho, essa parte aqui do desenho, ela continuou marrom, só que ela continuou um marrom mais escuro. Então eu não precisei vir aqui no coletor de cor e selecionar um tom em marrom que fosse certeiramente compatível com essa cor base aqui. Na verdade, o preto ele já fez isso pra gente. Então, diminuindo a opacidade aqui da camada, o preto ele fez esse trabalho de conceder uma cor aqui, nessa parte mais escura, que fosse perfeitamente sombreável, no caso, com a cor base do nosso desenho. Então essa é a estratégia por trás do preto, né? Então aqui, já que eu fiz essa parte um pouco mais escura, aqui eu também vou fazer essa parte um pouco mais escura. Por quê? E aqui embaixo também eu vou fazer essa parte um pouco mais escura. Porque é importante destacar que a luz ela tá batendo aqui. Apesar dela estar batendo um pouco mais em cima em relação a essa parte, ela ainda assim não tá batendo em tudo. Então aqui vai ter outra sombra e aqui vai ter outra sombra. Essas sombras, inclusive, elas vão dar uma característica maior e mais forte de que o nosso objeto, apesar de pixel art, ele ainda assim tem 3 dimensões. Deixa eu diminuir a quantidade de pixel. Deixa eu daqui para cá. Ok. Inclusive a gente pode deixar essa sombra aqui por cima da fruta porque ela vai fazer o mesmo efeito. Quando nós pintarmos aqui essas frutas, que eu ainda não decidi que fruta que é, mas provavelmente é maçã, a gente vai perceber o efeito que vai dar, como o efeito que deu aqui no caso. Ok, eu vou deixar a luz mais ou menos assim nessa caixa, porque eu acho que já tá legal. E só que tá muito reto, né? E a luz, ela não é reta, ela não é tão certinha assim, a menos que esteja entrando por uma janela, por exemplo. Mas vamos supor que o nosso cenário não é de uma janela, porque a gente quer uma luz que bata de forma natural e que não fique tão quadrada, tão retona assim. Então aqui eu vou acrescentar alguns pontos a mais, como se essa parte mais escura estivesse dissolvendo nessa parte onde tem luz mais radiante, mais forte. Então vou fazer aqui com um pixel menor mesmo. Agora, ó, como vocês conseguem perceber, existe um efeito mais natural dessa sombra encontrando com a luz e dessa luz encontrando com a sombra. E isso é o que vai deixar o nosso desenho, apesar de ser pixel art, muito mais orgânico. Agora eu selecionei aqui um vermelho para pintar as frutas, que vão ser maçãs. E eu vou usar uma só cor de base também.
Agora é muito importante se atentar a um detalhe, porque se você não prestar atenção nisso, vai dar um erro no seu desenho em relação às cores. Então aqui é a nossa camada, essa daqui é a nossa camada da sombra que cobre todo o nosso desenho. E se eu vier e selecionar essa sombra, a cor que vai sair vai ser essa aqui, ó. Vai ser um vermelho meio... Um vermelho não, vai ser... um vinho bem clarinho por causa da opacidade da nossa camada. Então se eu vier aqui tá preto e aqui está vinho, no caso. Vou diminuir de novo. Por que isso acontece? Porque o programa, ele lê aqui como essa cor aqui sendo uma cor mais escura, mas com uma tonalidade por baixo dela. Então ele lê isso daqui como vinho, não como o preto que a gente selecionou. Então nós vamos continuar fazendo a sombra com o preto nessa camada. E aqui, como nós temos vários corpos, né, entre aspas, apesar da luz estar batendo inteiro neles, eles vão fazer uma sombra porque eles possuem curvas. Eles são corpos que possuem curvas. Então essas curvas elas vão gerar algumas sombras entre eles. Então nós vamos fazer aqui, deixar algumas partes mais escuras. Ok, nós temos aqui então o nosso desenho com todas as sombras que nós queríamos. Agora nós vamos fazer a luz nele. Então nós vamos separar uma outra camada. Luz, caixa 2. E vamos vir com o branco aqui. E nós vamos fazer basicamente o mesmo processo. Enfim, é importante colocar aqui mais claridade nas frutas, porque fruta geralmente, dependendo de qual for, tem um corpo que é mais brilhoso, tem um pouco mais de brilho do que a madeira tem, porque a madeira ela é um corpo mais opaco, mais, na verdade, que não reflete tanta luz. Então, nós temos a nossa caixinha de frutas com luz e sombra, e fazendo essas luzes e essas sombras a partir do branco e do preto, né? Então, com essas técnicas, com essa aula, nós conseguimos entender que a sombra, ela, na verdade, é ausência de luz, e a parte mais iluminada de algum objeto é a presença de luz. É uma parte que tem uma maior presença, uma maior quantidade de luz. Então é isso, essa foi a nossa aula rapidinha de hoje em relação à luz e sombra em pixel art. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem um like aqui, se inscrevam no canal, deixa um comentário também. Se você não gostou, também deixa um like, porque é importante, ajuda no engajamento. Eu espero que vocês tenham gostado e é isso.